E o nosso canal hoje tem o prazer de receber o Dr. Felipe Andrade. Ele é mastologista e conversa com a gente hoje a respeito de doenças da mama. Doenças da mama são muitas, né? Então, hoje a gente conversa a respeito desse assunto com o Dr. Felipe Andrade. Doutor, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez no nosso canal. Então, doutor, são muitas as doenças da mama? Sim, Sheila, apesar da gente, da população basicamente ter o câncer de mama, né, Sheila, como uma doença que mais preocupa e que é a mais conhecida, existe o que a gente chama de doenças benignas da mama. São nódulos benignos, absolutamente benignos. Existem alterações estéticas da mama que podem vir com a infância, mamas muito assimétricas, com diferentes tamanhos, com diferentes formatos que podem gerar desconforto. Doenças benignas nos homens, né, dentre elas a ginecomastia. Então, a ginecomastia. Explica pra gente, doutor, o que é? A ginecomastia, basicamente, ela é um aumento da glândula masculina. Existe um componente glandular na mama muito pequeno que ele pode crescer, né? Isso é muito comum no adolescente, então pode ter aquela ginecomastia puberal, que a gente chama, no decorrer da infância, entrada na puberdade, o menino apresenta um aumento da mama e que depois, naturalmente, ela vai regredindo. O senhor está falando, dá licença, vou até interromper, porque eu tenho certeza que muitas mães estão observando esse momento. É comum, às vezes, a gente perceber que a criança sofre bullying, ela tem uma série de problemas do ponto de vista social, pelo crescimento das mamas, né? Isso acomete as crianças em que faixa, mais ou menos, de idade? Normalmente, em torno de 13, 14, 15 anos. Né? Então, assim, você como mãe, né? Estou falando você, olhando para você, mas eu estou falando para as mulheres. Como mãe, fique atenta ao teu filho, se ele está com vergonha de se expor numa piscina, se ele está usando uma roupa muito larga, sabe? Olhe para ele sem blusa, perceba se tem algum volume, converse com ele. Mas tem que ter cuidado só assim, porque às vezes a criança é mais gordinha, sim, né? Sim. Então tem aquele aumento de mama, mas é em função da gordura. Mas é diferente, doutor? É diferente. As coisas podem andar junto, Sheila. Então, assim, uma criança obesa, obviamente que ela precisa emagrecer, e emagrecendo, ela vai emagrecer também essa região da mama e vai reduzir. Mas a ginecomastia glandular, ela pode também ter um componente que a gente chama de lipomatoso, que é de gordura. Então, as coisas se associam, né? Chama muito mais atenção em quem não é gordinho, e apresenta uma mama e às vezes essa mama é grande. E pode acontecer isso, não ser gordinho e ter lá em função das glândulas. E pode acontecer e acontece muito com o pessoal da academia que toma anabolizante para ficar forte, né? E um dos efeitos colaterais do anabolizante é o aumento da glândula mamária. Ótima colocação, doutor, porque... Claro, o caso das crianças, que isso é natural, não é pela inserção de medicação, mas a academia, o uso inadequado e às vezes dos amigos e de orientação sem o devido acompanhamento. Vamos deixar isso claro para as pessoas, doutor? Isso é um perigo, né, Sheila? É um perigo tanto para a mulher, porque a mulher também toma anabolizante. As mulheres tomam hormônio masculino, porque esse hormônio faz com que ela não tenha estria e celulite, e com que ela ganhe massa, que é muito bom. Mas não se pode trocar uma coisa pela outra, né, doutor? Colocar os riscos. Exatamente, ela vai ganhar massa muscular. Hoje você entra no Instagram, Sheila, você vê essas, assim... Mulheres que fazem exercício, exatamente, assim, que com pernas que, assim, Sheila, maior do que homem, né? Então, ali tem exercício, claro que tem exercício. Mas tem medicação. Mas tem medicação, muitas vezes tem medicação. E esse acontecimento dessas alterações na mama do homem que usa o anabolizante, quais são os riscos, doutor? Sheila, são vários riscos, tem riscos metabólicos, tem riscos de câncer,
né? Aumento de câncer hepático, tem alterações em todo o eixo hormonal, né? Então, assim, você está mexendo com os teus hormônios, né? Então, do ponto de vista testicular, você pode ter atrofia, tem uma série de questões que podem acontecer. Não é uma medicação inócua, né? Apesar dela efetivamente ajudar no sentido de ganho de massa muscular. Então, para orientar as pessoas que procuram e que já estão fazendo uso, é possível usar com orientação ou é melhor não usar jamais? Sheila, esse é um campo sombrio na minha visão. Eu sei que tem vários profissionais que orientam o uso, na minha visão, supostamente técnico, com alguma indicação. Assim, eu realmente, a minha prática não inclui esse tipo de atitude, né? Eu acho que eu trato a reposição hormonal, a terapêutica hormonal, que é muito comum na mulher, ela precisa ser feita com muito critério. Existe critério para dar testosterona e os outros hormônios, e eu preciso seguir isso. Eu vejo um pouco de um alastramento dessa conduta, me preocupa um pouco, Sheila. É verdade, tem que se saber a medida exatamente da coerência nas atitudes quando se busca, principalmente do ponto de vista estético, né? Essa luta desenfreada, essa guerra pela perfeição. E a gente tem que pensar que a natureza é perfeita, né? Precisa seguir as leis da natureza, né? Respeitar aí todos os padrões hormonais, né? Daquilo que é masculino, daquilo que é feminino. Bom, uma outra dúvida sobre as mamas, as doenças da mama, doutor, é que é muito comum, às vezes, você faz um autoexame e percebe que tem alguma alteração. E aí gera aquela angústia, ai, meu Deus, o que será que eu tenho? Estou com isso, estou com aquilo, que preocupação, liga para um, liga para outro. E aí não é nada. Que tipo de alterações podem ocorrer nestes casos? Que é meramente um susto, né? Sim, uma orientação para esse susto, Sheila, é o seguinte, é uma alteração que persiste. Então, por exemplo, imaginar, a mulher sentiu um nódulozinho, botou a mão, sentiu uma bolinha, mas ela está próxima do ciclo menstrual, aí ela menstrua, quando ela põe a mão, ela não sente mais. Então, assim, alterações nodulares, percepção de nódulo, e que não some, independente do ciclo menstrual, ela persiste. Uma secreção pelo bico, que não é uma coisa ocasional, ela persiste. Então, todo dia ela aperta e sai um sangue ou uma aguinha bem clara. Alterações na pele ou no bico, úlceras, feridas, que não melhoram, né? Então, assim, tudo que não melhora, Sheila, merece atenção, tem que ser investigado. Merece atenção. E os nódulos de gordura, doutor? Às vezes acontece de existir um nódulo de gordura e fica-se aquela preocupação. Deve acompanhar, não deve acompanhar, pode virar, o famoso pode virar câncer. Não, nódulo de gordura é uma alteração muito comum até. O próprio ultrassonografista relata isso, ele descreve o nódulo e coloca que é um nódulo que tem características de gordura. É uma lesão muito tranquila, Sheila, não precisa de um segmento mais detalhado, pode ficar tranquila. Obviamente você precisa confiar em quem está fazendo esse exame. E tem que acompanhar, né? Exatamente. Porque pode crescer. Pode crescer, mas aí... É bom retirar? Não. Não precisa. Não precisa. A não ser que seja um nódulo de gordura muito grande, Sheila. Eu já tirei nódulos de gordura, que são os lipomas, né? Com 10 centímetros, então Sério? eles eram muito grandes. Então gera uma alteração mesmo de estética. Pode acontecer, pode acontecer. São muitas as causas, né, doutor? Do ponto de vista de outras doenças da mama, que as pessoas também têm algumas dúvidas, são os cistos, né? Sim, qual é a diferença do cisto, doutor? Como é que é isso? Eu vou te explicar, Sheila, como eu explico no meu consultório. Então, o cisto é como se fosse uma bexiga com líquido dentro. Então, ele tem uma cápsula fora, como se fosse uma bexiga, e dentro ele tem líquido. A diferença é muito diferente de um nódulo. O nódulo é como se fosse uma bola de gude. Ele é uma estrutura sólida. Ele é denso, ele é todo preenchido pelo tecido em si. E o cisto não. Ele tem uma cápsula, como se fosse uma bexiga, e dentro ele contém um líquido. É muito frequente, e habitualmente é uma lesão
sem risco, que não tem nenhum problema. Se eu misturo as duas coisas, Sheila, se eu tenho um cisto e dentro desse cisto eu tenho uma área sólida, aí essa é uma lesão que eu preciso olhar com mais cuidado, fazer uma biópsia, aí é uma situação já de um certo risco, vamos dizer assim. De ter atenção, né? De ter atenção. Tem sempre... As pessoas comentam e não entendem por quê. Quando a pessoa vai e identifica alguma alteração, algum nódulo, e tem grau 1, grau 2, grau 3. Sim, bacana. Pode explicar para a Super gente? tema, muito, Sheila. Muito bacana você me perguntar sobre isso. O Colégio Americano de Radiologia, que é o ACR, ele, há alguns anos, eu não sei precisar exatamente, Sheila, ele resolveu categorizar vários tipos de lesões mamárias que são visualizadas na ultrassonografia, na mamografia e na ressonância, com o que eles chamam de classificação BIRADS. Então, basicamente, eu tenho a classificação 0, que é um exame que eu olhei e eu não sei, eu não consegui fechar o diagnóstico. Eu tenho o BIRADS 1, que é um exame normal, ponto final, normal. BIRADS 2, que é um exame benigno. Então, por exemplo, um lipoma, um nódulo com característica totalmente benigna, uma calcificação grosseira, né, apesar de feio, mas única, parecendo uma pipoquinha. Então, BIRADS 2. BIRADS 3 é o em cima do muro. Então, vai vir uma orientação para que você repita esse exame em 6 meses. BIRADS 4, suspeito, mas a taxa de malignidade possível é pequena, mas é suspeito e merece uma biópsia. BIRADS 5, altamente suspeito. Então, o laudo BIRADS 5 ele revela uma chance grande de ser uma neoplasia. Não é 100%, mas é grande. E o BIRADS 6? BIRADS 6 é o seguinte, você vem já com um diagnóstico de câncer e aí eu peço, por exemplo, uma ressonância, eu quero ver a sua mama um pouco melhor. O radiologista descreve tudo que ele viu e ao término ele põe o BIRADS 6 porque já tem um diagnóstico confirmativo. A gente sempre escuta isso, né? As mulheres comentam, mas é 4, ninguém sabe o que é, mas então deve ser ruim, mas não sabe, né? E agora a gente tem a clara explicação a respeito desse assunto. Doutor, no caso dos ovários policísticos, eles podem ocasionar alteração nas mamas? O ovário policístico, Sheila, ele mudou de uma simples observação de pequenos cistinhos do ovário para um diagnóstico muito mais complexo, né? Uma síndrome que envolve alterações de hormônio masculino, alterações de ciclo menstrual, envolve uma série de outras coisas, mas efetivamente ele não causa alterações na mama. As principais alterações são as alterações de fertilidade, de regularidade do fluxo menstrual. Não causam cistos? Não causam, não tem essa... E anticoncepcionais? Podem alterar essa presença de nódulos, alguma coisa? Não, ao contrário, o anticoncepcional ele pode ajudar, né? Ele ajuda em muita coisa, né? Ele não causa problemas para a mama, é uma medicação segura e que a gente entende como muito importante. Doutor, com relação aos exames, esses exames do DNA, né? Ajuda a gente a entender a importância disso, em que momento. Alguns casos as pessoas pensam, deu aquela classificação 4, seria o momento de fazer. Qual é a sua orientação, doutor? O DNA, Sheila, quando você fala em DNA, seria um estudo oncogenético, né? Saber se você carrega dentro da tua genética alguma mutação. Existem indicações muito claras. Conversamos previamente sobre o homem com câncer de mama deve fazer. Mulheres de alto risco, né, de câncer familiar, que tem a mãe, a tia, a irmã com câncer, devem fazer. Alguns tipos de tumor de mama, tumores que não expressam nenhum receptor hormonal, nem a proteína HER2, a paciente deve fazer abaixo de 60 anos. Então, assim, algumas situações é indicado ser feito o estudo genético, porém não aleatório, vou lá no laboratório e faço. Fazer com orientação. A mulher precisa de uma orientação de um profissional que entenda isso, um oncologista, um oncogeneticista ou um mastologista. E aí
fazer o seu exame com essa indicação. Esse exame como ele é feito, doutor? É só exame de sangue? Basicamente, eu posso fazer usar uma célula do indivíduo, né, e basicamente quais são os meios de coleta? Sim. Ou a saliva, né, ou o sangue. Né? Então, assim, você vem um recipiente pequenininho, né, como se fosse uma micropipeta, e aí a mulher ou o homem, né, ele pega o guspe, né, dele e coloca nesse recipiente. Ou é coletado o sangue, eu tiro o sangue e aí separo as células para fazer o estudo do DNA. Que maravilha, né? Bom, uma vez uma pessoa na família fazendo, tá? Perfeito. Serve para toda a linhagem? Tá, então, por exemplo, vamos imaginar que você, na sua família, a tua mãe teve um câncer, a tua avó teve um câncer e a tua tia. Só que nenhuma está viva, todas faleceram. Então, você vai fazer em você. Só que vamos imaginar que a tua mãe está viva. Então, se a tua mãe estiver viva, começa o exame por quem teve o câncer. Se a tua mãe tiver uma mutação, eu vou na linhagem abaixo da tua mãe, seja você, a tua irmã, etc., eu vou buscar aquela mutação específica. Eu não preciso rodar um painel para ver todo o teu DNA. Para a linhagem dos homens, quer dizer, isso também serve da mesma forma? Sim, o homem com mutação, né, o homem que teve câncer de mama, que pode ter a mutação, se ele tiver filhas, elas devem fazer, porque elas podem receber essa mutação dele. Tá? Então é recomendado. Os homens não precisam, né? Se ele tem filho, os homens não têm uma necessidade. Se os homens têm descendência materna com cânceres, ele deve ter essa atenção também igual como a mulher? Então, o homem com o câncer... Não, o homem não sem câncer, não, né? Se ele tem a mãe, não precisa. Se a mãe dele teve câncer, ele não precisa. Agora, se a mãe dele fez a pesquisa de mutação e deu, por exemplo, o BRCA, ele não tem indicação de uma cirurgia profilática. Né? Aquela cirurgia profilática, né, que acontece e que em alguns casos pode ser indicada, né, Pode ser indicada na mulher, principalmente, né? Olha, ficaremos aqui, hein? Tinha papo ainda para muita coisa. É uma alegria conversar com o senhor, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso canal. E é isso, acabou, né? Puxa vida, muito bom. Conhecimento com pessoas competentes que sabem muito a respeito de assuntos que são muito importantes para a nossa vida, né? É isso, a gente fica por aqui, você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos nos ver nos nossos próximos vídeos.